livrou, Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Todos os temores me livrou, Senhor Deus. Comigo engrandecer ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o teu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tuas pedras sobre essa pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno
de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs, por gentileza. A liturgia de hoje, na qual nós comemoramos as duas colunas da nossa igreja, São Pedro e São Paulo, e por assim dizer também fazemos referência e damos um lindo louvor ao nosso Papa Leão, traz para a gente na liturgia de hoje uma maneira diferente de podermos viver. Por que diferente? Porque a proposta que aqui é feita, ela diverge muito da proposta apresentada pelo mundo. Normalmente nós temos o hábito de querer sempre buscar os louvores que a vida pode nos proporcionar. Queremos ter um local de destaque, de queremos ter aquilo que for o melhor que a vida proporciona. O problema é quando nós temos isso como sendo a centralidade da nossa vida. Nós vamos ver aqui na figura de São Pedro e São Paulo dois homens que todos nós que conhecemos a história deles sabemos o quão foi difícil permanecerem fiéis a este chamado. Mas é interessante também percebermos a escolha de Cristo nessas duas pessoas. Pedro, uma pessoa que agia de maneira muito intempestiva, um pescador que muito possivelmente não deveria ter uma cultura muito aprofundada, uma pessoa com temperamento e com um pavio extremamente curto, haja visto aquilo que nós vimos e lemos na Sagrada Escritura acerca dele, mas que a partir do momento em que teve esse encontro com Jesus, se deixou ser catequizado, se deixou ser influenciado. Lógico, esse é o Pedro que responde sem pensar muitas vezes a Cristo. Esse é o Pedro que corta a orelha de uma das pessoas quando vão levar Jesus para a crucificação, para ser preso. Esse é o Pedro que, diante da sua fé abalada, afunda no mar. Um Pedro extremamente humano como cada um de nós, que diante das dificuldades age de maneira humana, mas que quando questionado, quando provado, percebe quem é Jesus e se deixa ser transformado e convertido por esta pessoa, não por um ideal de vida, não por um objetivo humano, mas por uma pessoa. Paulo, que é o nosso... Foi ele quem escreve as primeiras cartas. Eu gosto de ver na pessoa de Paulo, claro, quem escreve por Paulo é Lucas, né? Mas eu gosto de ver na pessoa de Paulo essa ideia de querer refletir quem é Jesus Cristo para ele. Esse é o Paulo que perseguia cristãos. Esse é o Paulo que entregou Estevão ao martírio. Esse é o Paulo que, por nome da sua religião,
perseguia e fez de tudo para prevalecer aquilo que a religião dele tinha como sendo uma norma. Mas esse Paulo, em um dado momento, é questionado também por Jesus Cristo. Por que me persegues? E aí, a partir desse encontro de Cristo com Paulo após a ressurreição de Jesus, Paulo se deixa ser transformado. E é bonito pensarmos que todos eles tiveram um período de estudo, de oração, de entendimento, de mergulho na pessoa de Jesus. Eles não tiveram um desejo de sair abraçando aquela proposta de Cristo porque ouviram um discurso que era puramente emotivo. Não. Eles quiseram conhecer Jesus. Cada um da sua forma, cada um com seus limites, mas tiveram a opção de abrir os seus corações, acima de tudo, abrir a sua mente para entender esta proposta de vida. Tudo isso aconteceu porque eles optaram por responder a pergunta que foi feita aqui aos discípulos e que é feita a todo tempo a cada um de nós. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E como é que nós conseguimos entender essa ideia de Jesus Cristo sendo uma pessoa e sendo uma proposta de vida? É interessante porque nós vamos ver na história desses dois homens, e aí fica aqui o convite para que vocês mergulhem para tentar conhecer. Pedro aqui, nós vamos ver que ele estava encarcerado, pronto para ser martirizado, acorrentado. E o que Pedro fazia na sua cela? Dormia. Essa é a confiança de Pedro em Deus. Saber que tudo aquilo que tinha feito foi feito por alguém. Não foi feito por ser feito. Não foi para si. Ele sabia que aquilo que estava para acontecer com ele aconteceria por amor a Cristo. E estava tranquilo. Dormia e aguardava a sua sentença. Paulo, se vocês buscarem nas cartas, perceberá que Paulo aqui já era idoso e estava para poder ser decapitado. Ele não luta, ele não reclama, ele não murmura. Ele diz de maneira tão linda: agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Pedro, que é crucificado de cabeça para baixo, Paulo, que é degolado, cada um desses homens com seus limites, percebe esse questionamento: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é Cristo para nós? Se Cristo for apenas uma ideia, uma proposta, alguém que eventualmente tu ouve quando tu vem para cá no final de semana, em todas as dificuldades você irá murmurar, você irá reclamar. Se o Jesus for para você apenas, e tão somente apenas, um modelo de vida para satisfazer seu ego e de algumas pessoas da comunidade, você não encontrará forças diante das adversidades que nos acompanham todo santo dia. Todo santo dia. E ao invés de estarmos com essa serenidade que nós vamos ver em Pedro e em Paulo, ao invés de podermos perceber o sim que o Papa Leão deu e assim os seus antecessores, ao percebermos o sim que cada um de nós religiosos dá, nós começamos a questionar não sobre o tamanho da fé, mas
nós começamos a questionar por que eu não faço da minha vida um testemunho semelhante a esse? Por que é tão difícil, sabendo que é impossível viver sem Deus, para nós católicos? Por que sabendo dessa impossibilidade para nós, por que nós não abraçamos então a nossa fé como deveríamos? Por que nós não somos coerentes com as nossas palavras? O que nos afasta? Quem nos afasta de Deus somos nós. É a nossa opção de vida, é a nossa decisão diária. Ora é a preguiça, ora é uma revolta, ora é uma falta de esperança e de fé. Mas sempre somos nós os culpados. Sempre somos. Nós não podemos atrelar o afastamento nosso de Deus, essa quebra da aliança que nós quebramos, e não Deus jamais iria fazer isso. Nós não podemos atrelar essa responsabilidade a outros. Por pior que possa ser essa pessoa que esteja te infernizando. Por quê? Porque você se deixa infernizar por ela. Porque você dá mais atenção a esta pessoa ou a estas pessoas, a estes modelos de vida, do que você dá atenção ao que o Senhor nos fala. Porque nós não conseguimos compreender que não dá para ser do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Não dá. E aí eu fico pensando a alegria que nós temos nas nossas comunidades, com tantos movimentos, com tantas pastorais, com os nossos jovens que receberam o sacramento do Crisma no final de semana passada. Enfim, nós estamos vendo todos esses movimentos, mas pensamos ainda assim, por quanto tempo permanecerão? O que seria esse fogo que hoje toma conta do teu coração? Um fogo do Espírito Santo que te dá vontade de fazer as coisas, como um fogo de palha. Algumas pessoas têm o hábito constante, e nós não iremos de forma alguma acusá-las aqui, nós vamos rezar por elas, de fazerem escolhas para si que também impactam de forma negativa as pessoas que a servem. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. A salvação ela é individual. Só que nós precisamos de pessoas como eles, como cada um de nós religiosos, para dar o testemunho. E esse testemunho não pode ser apenas dado, analisado, quando eu, vez ou outra, opto por ler ou ver o que um ou outro está fazendo. É um testemunho dado diante de toda a história de vida dessas pessoas. Dos bons e dos maus momentos que fazem com que essa pessoa permaneça tendo esse desejo de poder saber que, mesmo estando condenado, esse não é o fim. É o início de uma possibilidade de viver com Cristo. A doença que às vezes nos assola, que nos limita, ela não pode ser motivo de murmúrio, mas uma possibilidade, um degrau, para nos aproximarmos cada vez mais a Deus e conseguirmos entregar esses limites ao bom Deus, como aqui nós vimos o testemunho deles, e de tantos e tantos outros. Nós que temos mais de 50 anos, conhecemos a história, nós vimos santos, que hoje são santos vivos, testemunhando com a sua vida o sacrifício que era para eles manterem esta proposta, mas que jamais declinaram. Jamais declinaram. E esses são os exemplos que precisam ficar aqui guardados nos nossos corações, na nossa mente.
temos o hábito de acusar as pessoas muito pautado na nossa maneira de enxergar a vida, como se nós vivêssemos com coerência. A proposta que hoje nós recebemos foi cantada tão belamente pelo Becker aqui nesse salmo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos. Porque se o teu medo é uma doença, é o desemprego, é uma situação financeira, enfim, seja ela qual for o teu medo, Deus te liberta. Só que você precisa fazer a sua parte, você precisa caminhar com Deus, você precisa confiar em Deus. Você precisa entender que absolutamente nada nem ninguém poderá ter aquilo que é de Deus. Porque nós somos de Deus, de lá viemos e para lá voltaremos. E eu rogo a Deus que nesse domingo em que estamos celebrando essas colunas da igreja, essas pessoas que são exemplo, nós possamos levar para a nossa vida essa certeza de que toda a dificuldade, todo o limite humano, ele é passageiro. Ele é muito passageiro. Porque a nossa vida aqui é passageira. E se os seus projetos, sonhos, objetivos, tudo aquilo que você desenha para a sua vida, não estiver sendo feita por Deus, a chance de você se decepcionar será muito grande. Muito grande. É uma alegria. E hoje nós estamos vestindo vermelho porque foram martirizados esses dois santos, esses dois homens. Mas é uma grande alegria percebermos que as pessoas ainda optam por testemunharem, através da sua vida, uma proposta nova de viver. Como nós iremos viver, como nós iremos nos relacionar, como será a nossa vida a partir de hoje, a maneira com a qual nós estaremos ou não acolhendo, é uma decisão pessoal, minha e sua. Nós temos exemplos a serem seguidos. Nós temos exemplos. São Paulo foi apedrejado, açoitado, foi náufrago. Um homem extremamente culto. Abriu mão de absolutamente tudo aquilo que era humano pelo divino. E aí deu sentido a toda esta dor junto à sua vida. Eu te convido agora a refletir por alguns instantes o sentido que você tem dado à sua vida. E a partir desse sentido, quem sabe ressignificar a vida. Quem sabe olharmos com mais esperança a todas as possibilidades que Deus abre na nossa vida. Nós gostamos de romantizar muitas coisas. Nós gostamos de achar que tudo é sempre um mar de rosas. Não é. O que aprendemos com eles é que tudo tem um sentido e um significado, quando o Senhor é o centro das nossas vidas. Eu gostaria de pedir que os nossos jovens que receberam no último final de semana o sacramento de Crisma viessem aqui à frente, também me levando, por favor, para podermos entregar aqui as lembranças.
Primeiro fica aqui de frente para mim, que eu quero bater um papo com vocês, um papo reto com vocês. Lindo, né? Queridas e queridos, olha para mim. Obrigado. O que vocês farão com o sacramento do Cristo que receberam a partir de hoje? Já pensaram? Qual é a missão que foi concedida a vocês? Ide por todo mundo e evangelizar com seu testemunho. Todas as pastorais e movimentos dessa comunidade acolhem cada um de vocês de braços abertos. Mas esperamos que vocês venham nos ajudar com aquilo que vocês aprenderam. Mais ainda, nós queremos ensiná-los a viver a sua fé de uma maneira coerente. Por isso, nessa profissão de fé que faremos, e aí eu peço que se voltem a toda a comunidade, fiquemos de pé para fazer a nossa profissão de fé. Que de fato o crer neste Deus possa ser a centralidade da vida de cada um de nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos retornar aos seus lugares, por favor. Irmãos e irmãs, aqui reunidos, para recordar os benefícios de nosso Deus, rezemos que Ele inspire os nossos pedidos para que possa atender às nossas súplicas. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, o humilde pescador da Galileia, para que se renove na fé e alcance a unidade e rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Pelo Papa Leão XIV, sucessor de São Pedro, para que apacente as ovelhas do Senhor, com sabedoria, e ame a Cristo com todo o coração e rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Pelos governantes e autoridades civis, para que, guiados pela justiça e pela compaixão, tenham sempre a luz de Cristo em seus corações, e saibam discernir o bem comum, colocando-o em prática pela dignidade do próximo, rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Pelos animadores e participantes dos grupos de reflexões, missionários e evangelizadores, para que, exemplo de São Paulo, leve com alegria a palavra de Deus a todos os povos, superando as dificuldades com fé, esperança, rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Possam agradar-vos, ó Deus, as preces da vossa Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que possamos ofertar agora as nossas vidas, os nossos corações e partilhar com o bom Deus.
Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Simão Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Como é belo perceber o cuidado, o amor do Senhor sobre cada um de nós. Um amor que sempre vem ao encontro daqueles que, quando necessitam, se põe à disposição. Um amor que esquece das falhas que tantas e tantas vezes cometemos. Um amor que não faz conta dos nossos limites, tudo perdoa e a todos alcança. Um amor que está conosco e permanecerá por todos os séculos dos séculos. Não é um momento de pensarmos naquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Não é um momento de um simples arrependimento humano. É o momento de simplesmente acolher a graça. É o momento de sentir-nos de certeza. Porque sim, nós sabemos o quão grato, na maioria das vezes, nós somos. Nós sabemos de tudo isso. E o Senhor insistentemente, teimosamente, veio ao nosso encontro para nos amar. Porque você é precioso, você é preciosa. Porque você é o motivo de tudo aquilo pelo qual Ele passou. Eu acho lindo quando eu ouço as pessoas fazendo referência a São Paulo, como dizia, apenas a tua graça me basta. Que nós aprendamos a viver essa glória. A não querer outra coisa senão agradecer a graça derramada sobre cada um de nós. Como esse é um momento de grande alegria nos céus, eu quero te convidar nesse domingo a se dar uma oportunidade a amar e se deixar ser amado, a reaprender a sorrir, a confiar em Deus. Desafios virão, mas nós não estamos sozinhos. E absolutamente nada nem ninguém tem o poder de nos afastar da graça derramada dos céus. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive.
no amanhecer. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Os nossos avisos, por favor. Bom dia a todos. Quarta-feira nós temos missa na Matriz às 19h30. Sexta-feira nós temos missa do Sagrado Coração aqui na nossa comunidade, no dia 3, às 19h30. Também nós reforçamos para as crianças que querem participar do encontro de acólitos e coroinha, elas estão convidadas a estarem aqui no galpão da nossa comunidade, mas primeiramente falar com a Sil e com o Jair. Venham, vocês vão adorar o encontro muito bom, feito pela Sil. Tem todas as crianças aí que aprendem coisas de Deus, tomam um café gostoso, brincam, então é muito bom, são muito bem cuidados pela Sil, não precisa se preocupar, os papais e as mamães. Também quem puder estar doando prendas para a nossa festa, já podem trazer. Quem quiser pegar o ofício, só falar com as meninas ali da acolhida. Tudo é muito bem-vindo, pessoal. É de coração. Nós temos também os brindes de porta, paninho de prato. Quem puder doar de coração será muito bem-vindo. Também nós estamos ainda vendendo rifa no valor de R$5. Quem quiser adquirir no final ali da Santa Missa, nós estamos ali. Agradeço muito, pessoal, as doações de latinha. Às vezes eu estou aqui na igreja e o pessoal joga pelo portão, daí eu vou lá e guardo. Muito agradecida a essas pessoas que jogam, tá? Sintam-se abraçadas por mim, beijadas também, tá bom? E também, pessoal, eu reforço os alimentos. Nós estamos com muito pouco alimento aqui para as famílias, né, Ramon, que precisam. Então, nós temos quantas famílias? 12 famílias, pessoal, que necessitam. Então, a gente sabe de toda a tragédia que acontece no mundo, a gente sabe da nossa vizinha Venezuela, a gente não pode estar lá presente, ajudando. Tem outras pessoas que podem estar lá, mas a gente pode estar presente orando. E os que a gente pode ajudar aqui na nossa comunidade, tragam 1 quilo de alimento. É café, é arroz, é feijão, é macarrão, massa de tomate, óleo, né, farinha, sal, vinagre, tudo que vocês puderem estar trazendo. Na quarta-feira tem gente aqui, na quinta-feira tem gente aqui. Às vezes a gente não pode estar longe nesses lugares de tragédia aí, né? Nas guerras, mas podemos ajudar a nossa comunidade e nas orações. E fome é uma coisa muito horrível crianças passarem fome. Então ajudamos, né? Que ninguém vai ficar mais pobre nem mais rica doando 1 quilo de alimento. E nós estamos baixo de alimento. Então no próximo domingo, dia da semana, ou no sábado, tragamos 1 quilo de alimento. Será muito bem-vindo. E essas famílias, vai fazer muito bem para essas famílias, muito mais que nós. Então eu agradeço toda a equipe de liturgia, tá? Lidiane, muito obrigada, estava linda das músicas, amada. Agradeço ao Ivandré, por os acólitos, ao povo da liturgia, aos ministros e a todos vocês, povo de Deus, tá? Sintam-se abraçados e que tenhamos um domingo abençoado e uma semana também abençoada. Amém? Amém. Quarta-feira nós estaremos na Igreja Matriz. Teremos o aniversário de 3 anos da elevação à paróquia. Louvado seja
presença de todos, tá bom? Então fiquemos de pé para a bênção final, por favor, a bênção solene. Após cada invocação, responda amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que vos deu por fundamento aquela fé, proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre o qual se edificou a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão, vos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz, outro pela espada. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Amém. Glorifique a Deus com as vossas vidas e que em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graça a paz, Deus está lá e o Santo Lindo.